Boa noite, Fabio. Então, vamos começar aqui. Vamos começar pelo exercício, né, de prototipação que tá em aberto, né? Está aberto até o dia 30. Então, nesse exercíciozinho que está lá no Moodle, na semana, só confirmar, na semana de 22 a 26 de março, nesse exercício aqui tem a descrição de um sistema, e pede para fazer o cadastramento, né, 3 telas, o cadastramento de clientes, de locação de quartos e de hospedagem. Então, o sistema de um hotel, só para a gente exercitar a identificação dos requisitos, das funcionalidades e a criação desse protótipo. Tem uma sugestão de ferramenta, isso aqui está errado, nessa data está errada, ficou errado, mas a data que vale é a que está lá no Moodle, dia 30 de abril. Tem uma sugestão de ferramenta, que é o Figma, é uma ferramenta bem utilizada pelas empresas para fazer prototipação, mas não necessariamente vocês precisam utilizá-la, né? É só uma sugestão de ferramenta, e vocês podem usar outra ferramenta que vocês queiram. Deixa eu só baixar aqui essa parte, que eu acredito que seja também uma dúvida do exercício que está no... Nesse slide 2, aula de processo de software, parte 2, novo, tem um exercíciozinho aqui para responder, e pede para utilizar esse joguinho aqui, o SRPG. Aqui tem um videozinho, explica como é que funciona o jogo, e a ideia nesse jogo é fazer uma simulação de um processo de desenvolvimento de software. E nesse processo do controle de estoque da loja de calçados, ele utiliza o modelo de software cascata, né, o processo de desenvolvimento de software cascata. Também é interessante utilizar esse joguinho aqui para pôr em prática os conceitos que a gente aprendeu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte da prototipação, relembrar aqui. Só ver esse slide. Pronto. Então, vamos lá. Os modelos de processo, né, nós já vimos o modelo cascata, a gente já falou do modelo iterativo, incremental, evolucionário, então a gente vai só detalhar um pouco mais esses modelos de processo. Então, o modelo evolucionário é aquele também conhecido como prototipação. Então, a prototipação é uma das técnicas que a gente utiliza no desenvolvimento de software evolucionário. Então, nesse modelo de processo, o software, né, ele vai ser evoluído, o protótipo ele vai ser evoluído desde a etapa de requisitos até se tornar o sistema. Então, através de melhorias sucessivas, o software ele vai se tornar o produto final. O objetivo de fazer isso através dessa técnica de prototipação é que a gente consiga entregar o sistema de maneira mais rápida. Então, além da gente conseguir desenvolver o software mais rápido e entregar ele mais rápido para o cliente. A prototipação também ela possibilita que a gente consiga validar os requisitos. Então, à medida que o cliente ele percebe a descrição de uma tela, de uma funcionalidade, fica mais fácil para ele verificar e para ele validar se aquilo está correto, né, se está da forma como ele espera. Então, tem uma ferramentazinha aqui, que ele mostra para a gente, deixa eu só abrir a tela aqui para vocês.
Então, esse aplicativozinho aqui, ele mostra os wireframes. Então, o wireframe é um esqueleto da página. Se a gente olhar aqui, ele está marcando aonde tem as informações, onde tem os botões, qual o tamanho dos botões, a área de fazer os cliques. Então, o wireframe, ele representa um esqueleto de uma página. Vamos ver daqui do Moodle. Então, aqui eu tenho uma barra lateral, tenho uma barra aqui de menus, tem onde o título da tela, as informações. Então, todos esses quadradinhos aí que estão aparecendo, né, fazem parte de um wireframe, que é um esqueleto da tela, é uma das técnicas utilizadas para fazer a prototipação. Então, você pode utilizá-la para mostrar esse recurso do protótipo da tela. Então, tem várias ferramentas na internet para fazer protótipos. Uma delas é o Figma, que a gente está usando lá naquele exemplo. Então, o objetivo da prototipação é fazer com que o cliente trabalhe junto da equipe de desenvolvimento, do engenheiro de requisitos, do analista de requisitos. Porque nós vimos que lá no modelo cascata, o principal problema é que os clientes eles não participavam do processo de desenvolvimento. Era feita a entrevista, o questionário, a licitação de requisitos no início do processo de desenvolvimento e o cliente ele só ia ver o sistema quando o sistema estava pronto e finalizado. Então, às vezes, o sistema não atendia às necessidades que o cliente esperava, porque o entendimento que o programador, o desenvolvedor teve daquele sistema era incorreto em relação à necessidade do cliente. Então, a técnica de prototipação, ela permite que o cliente esteja mais próximo e quando você apresenta o esboço da aplicação para ele, ele consegue validar de maneira mais rápida e com isso o software é desenvolvido mais rapidamente. Então a gente pode fazer protótipos de partes do sistema, a gente pode pegar aquelas funcionalidades que a gente tem mais dificuldade de fazer um protótipo para ver se a gente compreendeu bem como é o funcionamento daquela funcionalidade, daquele recurso. A prototipação é adequada para sistemas de pequeno e médio porte. Por quê? Porque a gente vai fazer o protótipo de algo que vai demandar tempo e a gente não consegue fazer isso para todo o sistema. Então, a gente vai fazer esses protótipos para algumas funcionalidades. Ou aquelas que a gente compreende bem, ou aquelas que a gente tem muita dificuldade e a gente quer ajuda do cliente nesse processo de escolha. Beleza. Então, durante o desenvolvimento de software evolucionário, o desenvolvedor ele vai melhorando o protótipo. Então, é chamado de protótipo evolucionário. O protótipo ele pode ser utilizado também apenas em algumas etapas do processo de desenvolvimento de software. E esse é chamado de protótipo descartável. Então, o protótipo descartável é aquele que a gente utiliza, ele cumpriu o seu objetivo e a gente descarta aquele protótipo. Já o protótipo evolucionário ou exploratório é aquele que a gente vai utilizar desde as etapas iniciais e ele vai evoluindo, vai passando por melhorias e ele se torna o sistema final, a aplicação final que vai ser entregue ao cliente, através desse conjunto de melhorias sucessivas que vão sendo adicionadas no sistema que está sendo desenvolvido. O protótipo a gente pode utilizar desde uma folha de papel, quando a gente usa o wireframe, a gente está criando só o esqueleto da página, então a gente pode fazer isso no papel, ou a gente pode utilizar ferramentas de modelagem como o Figma ou como o Photoshop, o Inkscape, então a gente pode criar a aplicação, né, criar o protótipo dessa aplicação utilizando algumas ferramentas de sistema, né, algumas ferramentas case que nos auxiliam. Então, quais são as vantagens de utilizar um protótipo? O tempo para o desenvolvimento ele é mais reduzido, porque a gente consegue entender um problema de maneira mais rápida. Então, é uma técnica também que pode ser utilizada junto com outros processos de desenvolvimento. Eu posso utilizar a prototipação para me auxiliar a reduzir o tempo de desenvolvimento.
Facilita a visualização do produto para o cliente, desde a fase inicial, então o cliente, a todo momento, ele já está vendo algo funcional, né, já está vendo como é que é a cara da sua aplicação, então isso é interessante para o cliente, diferente lá da metodologia em cascata, onde o cliente só tinha acesso ao software quando ele estava já para ser entregue. A gente consegue receber o feedback do cliente mais rapidamente, adequar as modificações e conseguir fazer a entrega dessas novas funcionalidades de maneira mais rápida. Facilita o levantamento de requisitos, porque a gente pode utilizar o protótipo na etapa de elicitação de requisitos, que é a etapa inicial, onde a gente vai identificar os requisitos do sistema. Então, eu posso fazer um esboço daquela tela, o meu cliente verifica se aquilo está adequado, se aquilo está correto, e aí eu já consigo ter um entendimento melhor do sistema que precisa ser criado. Então, a gente pode utilizar o protótipo na etapa de elicitação de requisitos, quanto na etapa de validação. Na etapa de validação ocorre quando a gente vai verificar se o sistema, né, ele atende às necessidades do cliente, se ele está desenvolvido da maneira como o cliente espera. Então, a gente pode trabalhar com o protótipo nessas duas etapas do ciclo de vida do software, na etapa de licitação e na etapa de validação. Então, os protótipos eles podem ser classificados de três maneiras: de baixa, média e alta fidelidade. Então, de baixa fidelidade é o mais simples, a gente pode utilizar papel e caneta e a gente consegue representar as telas. Então, se a gente fizer uma busca aqui no Google sobre protótipos de baixa fidelidade, nós vamos ter vários exemplos aqui de interfaces que foram feitas só com papel e caneta. Então, algumas ferramentas, elas modelam, né, da forma como se tivesse sido desenvolvida no papel e caneta, mas a ideia é que o protótipo de média, de baixa fidelidade, ele seja bem simples. A gente pode utilizar ferramentas, mas aqui está um exemplo bem legal do que seria um protótipo, né, uma evolução do protótipo. Então, aqui à esquerda eu teria o protótipo de baixa fidelidade, um protótipo de média fidelidade e um protótipo aqui já de alta fidelidade, e aqui a versão final do software. Então, a gente consegue ver a evolução dessa aplicação que está sendo desenvolvida nesse exemplo aí do Google. Então, aqui a gente tem um esboço de uma aplicação, onde eu tenho as principais funcionalidades retratadas, né, 1, 2, 3, 4, 5, cada um vai representar uma ação, uma funcionalidade, e esse protótipo ele é bem simples de ser realizado. Então, é o primeiro tipo de protótipo chamado de protótipo de baixa fidelidade. Os protótipos de média fidelidade são os wireframes, então já podem utilizar alguma ferramenta gráfica para fazer isso. Então, quando a gente usa essa aplicaçãozinha que mostra como são os wireframes aqui, então tem uma barra, tem o esqueleto da minha aplicação, tem o posicionamento dos botões. Então, aqui eu já tenho uma representação do que seria um wireframe para essa aplicação aqui, de um reprodutor de música. Então, eu tenho aqui o player que está sendo tocado, a música que está sendo tocada, a busca, os artistas selecionados, os álbuns aqui. Então, quando a gente vê essa tela, a gente já consegue compreender bem o que é que essa aplicação faz, mesmo sem conhecer o recurso dessa aplicação. Então, aqui está um exemplo de um wireframe para várias plataformas, né, para tablet, celular e desktop. Então, um protótipo de média fidelidade, eles já representam a arquitetura da informação da aplicação. Várias ferramentas podem ser utilizadas, o Balsamic, o wireframe, o Mockflow. Então, a gente tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para criar esses protótipos. O último tipo de protótipo é chamado de alta fidelidade. Então, ele já é bem parecido com a aplicação final, a gente já pode utilizar até linguagens de programação para fazer com que esse protótipo seja funcional, onde eu possa clicar, navegar entre as telas do protótipo e verificar como que ele funciona.
Então, a aparência visual, a navegação, a interatividade, elas já são semelhantes à versão final do sistema. Então, em relação ao tipo, né, os protótipos, eles podem ser de alta, média e baixa fidelidade. Então, representam o sistema em relação à semelhança com a aplicação final. Os protótipos, eles podem ser exploratórios ou evolucionários, quando a gente utiliza eles durante todo o processo de desenvolvimento, ou eles podem ser descartáveis, quando a gente utiliza apenas em algum momento do processo de desenvolvimento de software e descarta esse protótipo. Então, a gente tem duas classificações de protótipo, quanto ao tipo de baixa, média e alta fidelidade, relacionado à semelhança com o sistema que vai ser desenvolvido, e a gente tem protótipos que podem ser evolucionários ou descartáveis. Então, além da prototipação como técnica para facilitar o entendimento e a validação, a gente tem um modelo de desenvolvimento de software também chamado de desenvolvimento evolucionário ou prototipação. As etapas dele são representadas através desse ciclo aí. Então, começa com a coleta e o refinamento dos requisitos, é realizado um projeto rápido, a partir desse entendimento das necessidades, dos requisitos, desse planejamento rápido, é construído um protótipo. Esse protótipo ele é avaliado pelo cliente, os resultados da avaliação, as sugestões que o cliente faz, são implementadas já nessa próxima etapa de refinamento do protótipo, então eu consegui adicionar todas as sugestões do cliente nesse momento. Caso eu tenha uma estrutura que necessitou de fazer uma modificação muito elaborada do meu protótipo, eu posso fazer um projeto rápido novamente, construí-lo, avaliar, e esse ciclo continua até que o meu protótipo esteja ok e eu parta para a etapa de engenharia de produto. Na engenharia do produto, eu vou desenvolver, vou testar, vou implementar a minha funcionalidade, o meu protótipo, se transformando num sistema que vai ser entregue para o cliente. Então, o desenvolvimento evolucionário ele é composto dessas etapas aqui. Começa a partir da coleta e refinamento dos requisitos, e ele tem um ciclo aqui que fica através do refinamento dos protótipos, para se adequar às sugestões que o cliente faz, e o projeto rápido, que é o planejamento desse protótipo que vai ser desenvolvido. A gente já comentou que os protótipos eles podem ser também classificados como exploratórios e descartáveis. Exploratório é aquele que vai evoluir junto com os requisitos e vai se transformar no sistema, ou descartáveis são que ele é utilizado apenas em alguma etapa do processo de desenvolvimento. Os protótipos exploratórios, eles vão fazendo modificações sucessivas nele até que ele seja adequado, então ele passa bastante por esse ciclo aqui, de projeto, construção, avaliação e refinamento. Após o desenvolvimento de cada versão desse protótipo, ele vai sempre sendo validado pelo cliente, como nós vimos nas etapas, e essas etapas elas vão sempre adicionando um nível novo de qualidade para esse sistema. Então, a gente vai adicionando segurança, usabilidade, confiabilidade no sistema, e o sistema ele vai se tornando cada vez mais próximo da versão final que vai ser utilizada pelos usuários. Quais são as vantagens de utilizar esses protótipos exploratórios? Então, o cliente ele já consegue trabalhar com o sistema à medida que ele está sendo desenvolvido, a gente vai fazendo entregas de partes desse software, os usuários, né, ao longo do projeto, eles vão se envolvendo, eles vão até entendendo melhor como o sistema deles vai funcionar, e aí eles podem até propor melhorias. Só que para a equipe que está desenvolvendo, às vezes é complicado trabalhar com protótipos classificados como exploratórios, porque como o processo de desenvolvimento é muito rápido, até a etapa aqui de projeto é chamada de projeto rápido, a quantidade de documentação, de especificação de requisitos, ela é reduzida, então isso pode dificultar a manutenção, caso alguém da equipe de desenvolvimento que trabalhou nesse processo, ele saia, pouca documentação vai ficar para as pessoas que vão continuar trabalhando com esse sistema.
Por isso, a mudança de membros da equipe, ela pode prejudicar a manutenção desse sistema, né, a continuidade do sistema. Como nós vimos, manutenção é uma das etapas do processo de desenvolvimento de software, a evolução e manutenção. Então, o software, ele não para, ele não finaliza quando é entregue para o cliente. Ele está sempre passando por melhorias. Os protótipos descartáveis, o objetivo dele é compreender melhor os requisitos. Então, a gente pode fazer um esboço simples, utilizar para resolver aquele problema e depois descartá-lo. Essa é a principal contribuição dos protótipos descartáveis. A gente faz isso para aqueles requisitos que a gente tem mais dificuldades, alguns cálculos de, por exemplo, de média, de preço, de cálculo de salário, de desconto de imposto de renda. Então, algo mais complicado, a gente pode fazer um protótipo do tipo descartável só para entender bem aquela funcionalidade. Então, os objetivos são entender bem os requisitos, definir a interface, né, o posicionamento dos botões, o que é que cada coisa vai ser feita, e demonstrar a viabilidade do sistema que vai ser desenvolvido para o próprio usuário que solicitou aquele sistema. Então, o protótipo é feito para apenas algumas partes do software, é inviável fazer o protótipo de todo o sistema, então é necessário escolher bem quais são as funcionalidades que vão ser prototipadas, porque isso demanda tempo e recurso da equipe de desenvolvimento. Então, só para relembrar, esse aí foram os modelos de processo que nós vimos nas aulas passadas. Agora a gente vai falar um pouquinho de um modelo de processo chamado de iterativo e incremental. Nós vamos ver os dois tipos e vamos ver a diferença entre eles. Então, o modelo iterativo, a gente às vezes já ouviu falar essa palavrinha aí. Então, o que é que seria um modelo iterativo e um modelo interativo? Qual a diferença entre essas duas palavras? O que é que vocês podem me falar? Que interagem e outro não? Beleza. Então, o modelo interativo é aquele que tem interação. Então, a gente vai interagir com esse objeto, com essa coisa aí. Então, a gente faz uma interação. O modelo iterativo, o que é que seria? O interativo vocês já conseguiram resolver, mas o que é que seria um modelo iterativo? Seria o oposto do interativo? Não. O modelo iterativo é aquele que tem ciclos. Então, uma iteração é um ciclo, um conjunto de etapas que vai ser realizada durante um determinado tempo, um período de tempo. Então, uma iteração é um conjunto de etapas que vai ser realizada durante um período de tempo. Esse período de tempo, quem define são as pessoas que vão trabalhar no desenvolvimento do software. Então, quando a gente completa aniversário, a gente completou uma iteração. Então, a gente teve um período de tempo de um ano, e no final desse período, né, ao final do ano, a gente completou mais um ano de vida. Então, foi uma iteração. Então, é um ciclo. Da mesma forma como o relógio está marcando as horas, quando ele completa uma iteração, a gente tem um novo dia. Então, uma interação é sempre relacionada a um ciclo, a um período de tempo onde eu vou desenvolver um conjunto de atividades. Já uma coisa interativa é uma coisa que a gente interage. Então, ela responde às ações do usuário, da pessoa que está utilizando, né? Então, a gente tem uma interação. Então, apesar dos nomes serem semelhantes, eles têm características totalmente diferentes. Então, o iterativo é um ciclo, uma repetição. A gente vai fazendo isso, né, trazendo para o desenvolvimento do software, a gente vai fazendo ciclos, repetindo esses ciclos, fazendo um pouquinho de cada parte, de cada funcionalidade, e no fim, nós vamos ter o nosso sistema desenvolvido a partir desses pequenos pedaços que foram desenvolvidos em cada iteração. Então, o desenvolvimento iterativo é uma estratégia
de desenvolvimento, onde a gente tem uma etapa de planejamento e a gente tem um período de tempo pré-definido. Então, geralmente, esse ciclo, essa iteração, ela vai durar de 15 a 30 dias. Então, de 15 a 30 dias, vão ser desenvolvidas aquelas funcionalidades. Tem um conjunto de funcionalidades que precisa ser desenvolvida, e eu vou planejar para dentro daquela iteração, eu conseguir desenvolver algumas funcionalidades. Então, a gente planeja para fazer isso durante um determinado período de tempo. Ao final de uma iteração, a gente cria, né, algo, produz algo, e a gente tem uma saída, um produto é realizado durante aquele período de tempo. A gente faz uma avaliação do que foi feito, planeja como vai ser realizada a próxima iteração, e a gente vai fazendo isso diversas e diversas vezes até que o nosso sistema esteja finalizado. Então, essa figurinha aqui, ele mostra as etapas do processo de desenvolvimento de software em cascata. Ele mostra aqui a modelagem de negócio, a etapa de requisito, análise de projeto, implementação, testes e implantação. Então, essas etapas aqui, elas são as etapas do modelo cascata. Então, como é que funcionava o modelo cascata? Eu fazia todas as etapas aqui do meu modelo de negócio. Quando eu finalizava essas etapas, eu partia para a próxima, que eram os requisitos. Quando eu finalizava todos os requisitos, eu partia para a próxima, que era análise de projeto. Quando eu criava o projeto do meu sistema, a arquitetura, como ele vai funcionar, qual é se ele vai ser web, se ele vai ser mobile, se ele vai ser desktop, eu partia para a implementação das funcionalidades. Quando eu implementava todas as funcionalidades, eu ia realizar testes. A partir da realização dos testes, quando eu finalizava a realização dos testes, eu ia para a etapa de implantação, que era quando eu ia entregar o sistema para o meu cliente, e esse cliente ia ser, esse software ia ser colocado em funcionamento. Então, esse conjunto de etapas, a gente pode trabalhar ele de uma maneira melhor. A gente já viu que no modelo cascata tinham diversos problemas. Quais eram os problemas do modelo cascata? O meu produto, às vezes, não era entregue da maneira adequada, porque a gente tinha um período muito grande de falta de contato entre o cliente e o time de desenvolvimento. Por exemplo, se cada atividade dessa levar um mês para ser desenvolvido, quando o nosso cliente, ele trabalhou com o nosso usuário aqui, o nosso time de desenvolvimento nessa etapa, vamos dizer que seja no mês de janeiro, a etapa de requisitos eu fiz em fevereiro, análise em projeto em março, a implementação em abril, os testes em maio e a implantação em junho. Então, eu comecei lá em janeiro, no início do ano, e só fui ver o meu sistema ser desenvolvido em junho. Então, isso trazia diversos problemas que a gente viu lá no modelo cascata. O modelo iterativo, ele é um pouquinho diferente. No modelo iterativo, né, isso aqui ainda é o modelo cascata, é um modelo linear, onde a gente vai fazer cada uma das atividades em sequência. Quando eu finalizo um, é que eu parto para as próximas etapas. No modelo evolucionário, que foi aquele que a gente viu, né, dos protótipos, eu tenho planejamento, modelagem, construção, a entrega, né, e a comunicação. Se eu precisar, eu faço uma nova modificação, planejo, modelo, construo, avalio para o meu cliente. Então, esse aqui é um modelo de processo evolucionário. Já no modelo iterativo, eu posso fazer um pouquinho de cada atividade dessa por vez. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo comunicação, eu estou fazendo planejamento, modelagem, construção, e estou entregando alguma funcionalidade. Então, eu vou fazendo isso várias e várias vezes até que eu consiga preencher todas as minhas funcionalidades relacionadas à comunicação. Então, a cada iteração, eu faço um pouquinho de cada uma dessas etapas e já faço a entrega para o meu cliente. Então, tem diversas vantagens, né, de fazer isso, porque quando a gente vai entregando essas funcionalidades, o meu cliente ele já vai recebendo partes do sistema,
e essas partes já vão sendo utilizadas e já gera valor para o negócio do nosso cliente que está pagando para o desenvolvimento daquela funcionalidade. Vamos ver aqui. Então, os modelos iterativos, né, a gente vai percorrer várias vezes as etapas do desenvolvimento do software, que são essas aqui: comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. Então, nós vamos fazer um pouquinho dessas etapas várias e várias vezes. À medida que a gente vai passando por essas etapas, a gente vai tendo um entendimento melhor das funcionalidades e vai conseguindo implementar essas funcionalidades com um nível melhor. Então, esse é o nosso ciclo iterativo. Cada vez que a gente executa todas essas etapas, um pouquinho dessas etapas, a gente fala que a gente realizou uma iteração. E no modelo iterativo, a gente vai sempre melhorando, adicionando novas funcionalidades. Então, a cada iteração, há o planejamento, né? Acontece a etapa de planejamento, onde a gente vai especificar os requisitos, vai desenvolver um projeto e implementar aquilo que foi planejado para aquele período de tempo. Toda vez que a gente executa uma iteração, a gente gera algo que é chamado de release. Então, release é um produto que foi criado a partir da execução daquela iteração. Então, quando cada iteração é concluída, é gerado uma coisa funcional, uma parte funcional do sistema. Então, a gente consegue entregar para o nosso cliente, é chamado de liberação ou release. É uma versão do produto que vai ser executada pelo nosso cliente, que já pode ser utilizada pelo nosso cliente, e ela é feita sempre ao final de cada iteração. Eu acredito que você já tenha ouvido falar, quando fala de teste alfa, teste beta. Então, o teste alfa é uma release, uma versão que foi disponibilizada apenas para usuários internos, realizarem testes, verificar como aquele sistema se comporta, e o teste beta, ele é disponibilizado para pessoas externas, né? Então, o usuário externo vai utilizar aquele sistema, mas aquela ainda é uma versão de teste. O objetivo é verificar como é o comportamento, quais são as funcionalidades, como o usuário ele recebe aquela aplicação que está sendo desenvolvida. Então, a release ela pode ser interna, usada apenas pela organização, né, por pessoas que fazem parte dessa empresa, ou uma release externa que é liberada para os usuários finais fazerem o seu teste. Por que é interessante utilizar o modelo iterativo? Que aí ele ataca outra desvantagem do modelo cascata. Quando a gente tinha modificações no modelo cascata, quando tinha novos requisitos, o sistema ele não conseguia atender essas modificações. Então, o meu modelo de processo cascata ele não era adequado quando a gente tinha mudanças nos requisitos. Já no modelo iterativo, não. Como eu planejo a cada 2 semanas, a cada mês, eu posso planejar e adicionar novas funcionalidades a todo tempo. Então, eu planejei as atividades daquela iteração, eu estou executando durante 15 dias, se surgiu algo novo que precisa ser implementado, na próxima iteração, no próximo planejamento, eu já consigo utilizar, já consigo adicionar essa nova funcionalidade para ser desenvolvida no meu sistema. Então, no modelo iterativo, a gente consegue adicionar novos requisitos à medida que o sistema está sendo desenvolvido. Então, tem o modelo iterativo incremental e tem um modelo chamado de espiral. Nós vamos ver os dois tipos de modelo que se baseiam nessa ideia de modelos iterativos. Então, o modelo incremental, então só um ponto aqui. O modelo iterativo é esse baseado em iterações, em ciclos de desenvolvimento. Então, sempre quando falar de iterativo, a gente está falando de ciclo. Isso quer dizer que durante esse período de tempo, eu estou desenvolvendo um conjunto de funcionalidades. Então, eu realizei o planejamento, defini o que vai ser desenvolvido durante esse intervalo de tempo, e eu vou desenvolver essas funcionalidades. Ao final desse ciclo, eu entrego uma parte funcional do meu sistema. Então, é assim que funciona o modelo de desenvolvimento de software iterativo. Agora, a gente vai ver um modelo que é chamado de incremental. Então, o que é um incremento? Um incremento é a gente adicionar algo, desenvolver algo
e adicionar, e melhorando ele. Então, a gente vai adicionando novas funcionalidades e depois consegue juntar todas essas funcionalidades. Então, vamos ver aqui. No modelo cascata, a gente passava, né, por cada etapa. Então, eu fazia uma etapa, partia para a próxima, fazia a seguinte até ser finalizado. No modelo iterativo, a gente consegue fazer o desenvolvimento baseado nos ciclos de desenvolvimento. E no modelo incremental, a ideia é desenvolver e entregar o software em incrementos. Então, cada partezinha do meu sistema. Então, eu consigo unir os dois tipos de modelo, o modelo iterativo e o modelo incremental. Então, isso quer dizer que eu vou conseguir, ao final de cada iteração, entregar uma partezinha do meu sistema funcionando. Então, eu junto os dois modelos de processo para nos auxiliar na maneira de desenvolver o software. Então, a ideia é desenvolver e entregar o software em incrementos. Cada incremento ele vai entregar parte de uma funcionalidade. Então, a gente vai fazer o que chama de priorização de requisitos. O nome é complicado, mas o que é que ele quer dizer? Dentre todas as funcionalidades que eu tenho para desenvolver, quais são as mais importantes, que eu preciso desenvolver primeiro? Então, isso se chama de priorização de requisitos. Então, a gente vai definir o que vai ser desenvolvido primeiro e coloca-se para ser implementado. Com isso, a gente consegue dar feedback mais rápido para o nosso cliente. Então, aqui está um exemplo de um modelo incremental. Consegue definir o esboço dos requisitos, atribuir requisitos aos incrementos, projetar a arquitetura, desenvolver o incremento do software, valida junto ao cliente, faz a integração dos incrementos, que a gente precisa garantir que eles funcionem em conjunto, valida o sistema junto ao cliente. Se o sistema ainda precisa de melhoria, a gente vem para cá e vai desenvolver as funcionalidades que faltam. Caso o sistema já esteja finalizado, a gente parte aqui para a entrega e, com isso, a gente tem um sistema final. Então, no modelo incremental, a gente vai gastando o que a gente chama de esforço. Então, quando a gente olha para cada linhazinha dessa, o que é que a gente pode perceber? Eu tenho as mesmas etapas do modelo cascata, modelagem de negócio, requisito, análise de projeto, implementação, testes e implantação. Então, são as mesmas etapas do modelo em cascata. Só que aqui, o quadradinho, ele não está pintado todo, ele está pintado apenas parte deles. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é o esforço que eu estou gastando para realizar cada uma dessas etapas. Eu estou trabalhando em todas as etapas ao mesmo tempo, mas eu estou trabalhando mais na etapa de modelagem de negócio e na etapa de requisitos. À medida que eu vou avançando no meu processo de desenvolvimento, por exemplo, aqui na linha 3, o esforço gasto em modelagem de negócio é bem menor do que o esforço que eu estou gastando em implantação. Por quê? Porque a maior parte dos meus requisitos, das minhas funcionalidades, já foram implementadas. E agora eu estou implantando o sistema no meu cliente. Da mesma forma como na primeira etapa, na primeira iteração aqui, né? Então, nessa primeira iteração aqui, o esforço gasto na etapa de implantação é muito pequeno. Por quê? Porque eu preciso trabalhar muito nos requisitos e entender como é que o sistema funciona, no planejamento, e aí sim partir para a implementação. Então, cada linhazinha dessa é chamada de iteração. Então, eu tenho uma iteração, e dentro dessa iteração eu estou desenvolvendo incrementos, estou desenvolvendo partes do meu sistema. Então, por isso que é chamado de modelo iterativo e incremental. É iterativo porque eu tenho ciclos de desenvolvimento, onde eu vou realizar todas as etapas que eu tenho no modelo cascata, só que essas etapas são realizadas em paralelo, todas ao mesmo tempo, e em cada uma dessas etapas eu executo um pouco das tarefas, um pouco das atividades para essa etapa do desenvolvimento do software. Então, é assim que funciona o modelo chamado de iterativo e incremental. Então, ao final dessa iteração, eu vou gerar algo, por exemplo, na primeira iteração pode ser o documento de requisitos, que é o que nós vamos fazer na nossa disciplina, na segunda unidade. Quando eu chegar aqui na terceira etapa, qual é o meu aspecto da implantação? Pode ser o meu software funcionando no ambiente do cliente.
e assim, consequentemente, até que todas as etapas estejam finalizadas. Mais um exemplo aqui, só para ficar claro que ao final de cada iteração desse conjunto de etapas, eu gero uma release, uma versão do meu sistema, com um conjunto de funcionalidades. Então, agora eu vou partir para a próxima ciclo, para a próxima iteração. Dentro dessa iteração, eu vou produzir mais um incremento, que seria esse 2 aqui, a versão 2 do sistema, né, com a nova funcionalidade. E aí eu vou partir para mais uma iteração e produzo mais um incremento, que é a versão 3 do meu sistema. Então, com isso, eu finalizei o meu processo de desenvolvimento, realizando iterações que são executadas dentro do meu processo de desenvolvimento, e ao final dessas iterações eu gero incrementos. Então, quais são as vantagens do modelo iterativo incremental? A gente consegue acomodar mudanças, então, se eu tiver uma modificação, eu consigo adicioná-la no meu processo de desenvolvimento, porque ele é desenvolvido em ciclos, então, ao final de cada ciclo, eu consigo planejar o que eu vou fazer nas próximas etapas, então, se tiver uma modificação, consigo atender essa modificação de maneira mais fácil. É mais fácil de obter o feedback do cliente, porque também, ao final de cada iteração, a gente avalia junto ao cliente como está a produção do meu sistema. O cliente nos auxilia no entendimento dos requisitos, a gente pode começar a desenvolver do que a gente entende melhor, e à medida que a gente vai entendendo as funcionalidades do cliente, por exemplo, se a gente fosse fazer um sistema para rodar num hospital, a gente precisaria entender muito daquele domínio, porque não é a nossa área de atuação. Então, a gente poderia fazer um cadastro de usuário, fazer algo mais simples, que a gente conseguisse compreender, e aquela parte lá do histórico do paciente, né, a medicação, a questão da alta médica, tudo isso poderia ser feito mais à frente, quando a gente fosse compreendendo melhor como é que o sistema funciona, como que o domínio do cliente funciona. Tem um risco menor de fracasso, porque a gente consegue perceber os erros e corrigir de maneira mais rápida. A gente consegue também entregar as funcionalidades mais importantes para o cliente de maneira mais rápida, então isso já já agrega valor para o negócio do cliente. A partir do momento que a gente entrega uma parte do sistema, ele já consegue utilizá-lo. Imagina, por exemplo, que a gente estivesse fazendo um sistema para um carrinho de lanche, para uma lanchonete, e agora ele vai começar a trabalhar com um cartão de crédito, porque essa funcionalidade já foi implementada. O sistema todo não foi desenvolvido, mas o sistema de pagamento já está funcionando. Então, ele já consegue começar a ganhar mais dinheiro, porque ele vai conseguir trabalhar com transações bancárias. Então, é só um exemplo. A gente libera sempre ao final de um incremento, né, de uma iteração, a gente entrega um incremento, que é uma release, uma versão do sistema. À medida que o sistema vai sendo desenvolvido, ele vai se tornando mais completo, e aí melhora o posicionamento do cliente em relação ao processo de desenvolvimento, porque ele vai percebendo que o sistema está sendo desenvolvido e já está recebendo e agregando valor ao seu negócio, então é totalmente diferente do modelo em cascata. Mais um exemplozinho aqui do modelo incremental. Então, ao final de cada linhazinha dessa é gerada uma versão do sistema. Essas versões do sistema elas vão sendo executadas até que o meu produto seja finalizado com sucesso, né? Eu consiga resolver e implementar todas as funcionalidades. Então, sempre a gente realiza, ao final de uma versão, sempre a gente realiza uma etapa de planejamento, que é para organizar como vai ser desenvolvido nas próximas etapas e receber o feedback do cliente. Então, sempre a gente consegue adicionar novos requisitos e, com isso, se adequar às modificações que são necessárias no processo de desenvolvimento do software. Mas também tem algumas desvantagens. Então, é difícil mapear os requisitos, saber o que é que precisa ser implementado. Por quê? Porque, às vezes, os requisitos, eles têm uma dependência para fazer uma funcionalidade, por exemplo. Para que eu faça uma funcionalidade de excluir o cadastro, eu preciso ter antes cadastrado o meu usuário.
Então, tem uma ordem nesses requisitos, por exemplo. Então, às vezes, isso não é tão fácil de separar os requisitos em um determinado período de tempo. Então, a dificuldade em mapear os requisitos e organizá-los em incrementos. Os incrementos, eles precisam ser pequenos, porque o período de tempo vai de 15 a 30 dias, então não dá para desenvolver algo muito complexo. O processo pode não ser muito claro para a pessoa que não está acostumada, né, mas quando o cliente começa a perceber o valor que está sendo agregado para o negócio e a receber o software, né, parte do software, ele vai ficando mais satisfeito com o processo de desenvolvimento. Então, aqui está só um exemplo ilustrativo do que seria um modelo de processo iterativo e o que seria um modelo de processo incremental. Então, no iterativo aqui, ele fez esboços ou partes incompletas desse produto. Então, primeiro ele desenhou a lápis, depois ele desenhou aqui com tinta, sei lá, guache, depois ele desenhou com tinta a óleo. Mas ele fez todas as etapas ao mesmo tempo, né? Ele precisou desenhar todo o desenho à caneta, depois desenhou todo o desenho em tinta guache e todo o desenho em tinta óleo. Já se isso fosse um incremento, ele ia fazer partes completas disso. Então, ele fez primeiro a cabeça aqui da Mona Lisa por completo, depois ele fez o lado esquerdo do corpo da Mona Lisa, depois o lado direito e ele finalizou. Então, o iterativo, né, são esboços ou pedaços incompletos do produto, que a gente faz isso para cada iteração, e no incremento a gente vai fazendo partes completas, né, com todo o meu desenvolvimento do meu software. Um modelo de processo, deixa eu só ver uma coisa. Fabíola, dúvidas até aqui. Você está muito calado. Dúvidas até aqui. Por enquanto, estou entendendo tudo. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Então, o modelo iterativo, ele tem essa questão dos ciclos. No modelo incremental, ele tem essa questão de fazer essas funcionalidades, né, fazer parte das funcionalidades e entregá-las para o nosso cliente. Então, quando a gente junta o modelo iterativo e o modelo incremental, a gente tem diversas propostas, diversos modelos de processo que utilizam dessas características. Assim como o modelo cascata é utilizado por vários outros modelos, né, em relação às etapas, no modelo iterativo incremental ele é utilizado também em vários outros modelos. Um deles é o modelo de processo em espiral. Deixa eu só avançar aqui só para você ver. Então, ao invés de as etapas elas serem sequenciais, elas são representadas como se fossem 4 quadrantes: planejamento, análise de risco, engenharia e avaliação do cliente. Então, toda vez que eu vou passando por esses quadrantes aqui, eu vou melhorando, eu vou implementando funcionalidades. Esse modelo de processo, chamado em espiral, a principal diferença dele para os outros é que ele tem uma etapa de análise de risco. Então, ele foi o primeiro modelo de processo a ter uma etapa de análise de riscos desenvolvida, né, definida dentro do seu processo de desenvolvimento. Então, com isso, a gente consegue analisar os riscos e resolver os riscos do meu sistema, para que eles não sejam implementados e só sejam percebidos depois. Então, a principal diferença do modelo em espiral para os outros modelos é que ele tem a etapa de análise de risco definida no seu processo de desenvolvimento. Então, o processo é representado como uma espiral em vez de uma sequência de atividades. Cada volta na espiral a gente representa uma fase no processo, então é um ciclo, ele se baseia nessa questão da iteração. Toda vez que a gente dá uma volta na espiral, né, faz um loop nessa espiral, a gente tem a etapa de planejamento e de validação, além da etapa da análise dos riscos. Então, com isso, a gente consegue fazer o planejamento e a análise de riscos nessa etapa aqui. Então, com isso, a gente consegue avaliar os riscos e resolver à medida que a gente está desenvolvendo o nosso sistema. Então, as etapas do modelo em espiral vão desde a definição dos objetivos. Então, a gente vai analisar
quais são as alternativas para realizar os objetivos e as restrições, então como resolver esses problemas. A gente avalia e reduz os riscos, então à medida que você percebe, por exemplo, na etapa aqui de análise de riscos, que pode haver um vazamento de dados porque o banco de dados não tem senha, então você já consegue resolver esse problema, ou a maneira de acessar a aplicação com senha, a gente poderia utilizar a biometria, então isso pode ser um problema e a biometria seria a solução. Então a gente já pode fazer isso analisando e buscando meios para reduzir esses riscos. Na etapa de validação, a gente apresenta para o cliente aquilo que está sendo desenvolvido e planeja o que vai ser executado na próxima fase da espiral. Então, é sempre assim, o modelo iterativo incremental e o modelo em espiral, ele sempre tem a questão da etapa de planejamento e avaliação do cliente. Então, a gente sempre tem o feedback do cliente de maneira mais rápida durante o processo de desenvolvimento do meu software. Beleza. Aqui tem mais um joguinho que fala dos modelos de processo, cascata, prototipação, incremental, e eles simulam um processo de desenvolvimento de software para uma empresa. Então, tem um tutorialzinho explicando como é que faz para jogá-lo. Então, depois, deem uma olhada que é bem interessante, que dá para jogar o modelo cascata de prototipação e o incremental nesse jogo. Para relembrar os conteúdos que a gente está falando, descrever o modelo em espiral, o que é a abordagem de prototipação, qual a principal vantagem do modelo em espiral, que é a questão da análise de riscos, o que é um protótipo, quais são os tipos de protótipo. Vamos ver se a gente consegue responder essa questão 2 aqui. Dá uma olhada na questão 2 e me diz qual é a alternativa. Então, vamos lá. O modelo em espiral, ele difere principalmente dos outros modelos de processo de software por reconhecer explicitamente o risco. Então, ele tem uma etapa chamada de análise de risco, que é o principal diferencial do modelo em espiral para os outros modelos. No modelo de desenvolvimento de software em espiral, cada loop na espiral representa a necessidade de retornar ao início da fase em que se encontra, um processo de reengenharia, uma disciplina de software, uma fase do processo de software e uma atividade paralela. Então, cada volta na espiral é uma fase do processo de desenvolvimento do software. A gente planeja, analisa os riscos, desenvolve as funcionalidades e avalia junto ao cliente. Então, essas são as principais funcionalidades do modelo em espiral. Então, aqui nessa semana aqui de 22 a 26 de março, tem aquele exercício da prototipação, e tem mais um exercíciozinho aqui para vocês fazerem, o capítulo 2 do livro, que trata desses modelos de processo. Coloquei também aqui para auxiliar a gravação da aula do semestre passado, para quem tiver interesse também, pode ser que tenha algo diferente da nossa aula de hoje. A gente vai falar agora de um conteúdo chamado de metodologias ágeis. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Então, os métodos ágeis, eles se baseiam muito no modelo iterativo e incremental. Nos métodos ágeis, uma iteração, um ciclo, é chamada de sprint. Então, uma sprint é um período de tempo onde eu vou desenvolver um conjunto de funcionalidades. Então, nas metodologias ágeis, nós temos conceitos semelhantes ao modelo iterativo incremental, mas com nomes um pouquinho diferentes. Então, como é que surgiu essa metodologia, esse modelo de processo? Ele surgiu em 2001, então é algo bem recente,
o modelo cascata, ele é lá da década de 70, o modelo em espiral também é da década de 70, o modelo iterativo incremental é da década de 80, e o método ágil, né, os métodos ágeis, eles são dos anos 2000. Então, são bem mais recentes do que esses outros modelos, então eles se baseiam nos modelos já existentes e tentam não cometer os mesmos erros e ter os mesmos problemas que os modelos mais antigos. Então, surgiu no ano de 2021, de 2001, com o objetivo de formalizar o desenvolvimento ágil de software. Então, o que é que quer dizer esse desenvolvimento ágil de software? Quer dizer que a gente precisa desenvolver o sistema de maneira mais rápida, mas tendo qualidade no desenvolvimento. Porque o cliente, às vezes, esperava muito tempo para receber aquela funcionalidade. Então, várias pessoas se reuniram e criaram um documento chamado de Manifesto Ágil. Então, no Manifesto Ágil, uma equipe de desenvolvedores bem renomados, eles colocaram lá algumas afirmações, e a partir daí é o surgimento essa nova maneira de desenvolver software chamada de métodos ágeis. Então, ele surgiu com a insatisfação, né, dos problemas no desenvolvimento do software das décadas de 80 e 90, e o objetivo dos métodos ágeis é o desenvolvimento do sistema e das funcionalidades. Então, eles são baseados numa abordagem iterativa, então tem os ciclos, né, as etapas de planejamento para entregar rapidamente o software em funcionamento. E no próximo ciclo a gente já vai adicionando novas funcionalidades, porque a gente sabe que os requisitos eles mudam, e como eles mudam rapidamente, nada mais justo do que tentar entregar o sistema e produzir isso de maneira mais rápida. Então, o Manifesto Ágil ele tem um conjunto de princípios, são 12 princípios, aqui tem só alguns exemplos. Então, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, os outros métodos de desenvolvimento, eles são baseados nessa questão de processos e ferramentas. E no método ágil, o objetivo é entender como que os requisitos surgem a partir das necessidades dos clientes, dos indivíduos, interagir com esses clientes, e a partir daí a gente já começar a desenvolver o meu sistema sem precisar definir muito as etapas. A colaboração com o cliente é muito importante, então o papel do cliente ajudando a equipe de desenvolvimento no método ágil, ela é bem mais presente do que no modelo cascata. Então é bem parecido também com o modelo incremental, onde a gente tem a participação do cliente, a validação do cliente. Então aqui são os modelos do Manifesto Ágil, os princípios do Manifesto Ágil, depois vocês deem uma lida aqui para entender melhor do que se trata. Então, por que é interessante desenvolver baseado nos métodos ágeis? Então, tem até uma classificação. Os métodos de desenvolvimento mais antigos são chamados de modelos prescritivos, são os modelos mais antigos, modelo em cascata, modelo em espiral, e os processos ágeis, como o Scrum, o XP, o Kanban, eles todos são considerados métodos ágeis. Então, há essa separação entre essas duas abordagens, vamos dizer assim. Então, como as regras de negócio elas mudam rapidamente, o software precisa se adequar rápido para atender essas novas regras. Então, hoje, os modelos de processo antigo, eles são pouco utilizados, apesar de ainda serem utilizados para alguns projetos. Mas para a maioria dos sistemas que estão sendo desenvolvidos, eles utilizam métodos chamados de métodos ágeis. Nos métodos ágeis, a gente consegue fazer entregas de funcionalidades rápidas. Com isso, torna as empresas mais competitivas. Lembrando que esse produto ele precisa conter qualidade, né? Então, nos processos tradicionais, a gente tem as etapas de requisito, especificação, projeto e implementação. Quando tem uma modificação, a gente precisa definir novamente quais são os requisitos, especificar e planejar. Nos métodos ágeis, essas etapas de especificação, projeto, implementação e teste, elas são feitas como um modelo iterativo, né? Então, a gente está fazendo um pouquinho dessas etapas à medida que eu desenvolvo o meu sistema. Isso é feito a partir da negociação com o nosso cliente.
Então, os métodos ágeis, eles são iterativos e seguem uma série de incrementos. Então, eles são bem baseados no modelo iterativo incremental, por isso que a gente precisa conhecer bem o modelo iterativo incremental para falar de métodos ágeis. Então, a cada incremento, a gente vai gerar uma nova funcionalidade, essa nova funcionalidade a gente chama de release ou versão do sistema, né? Então, aqui está um esboço de quais são as etapas de um método ágil, né? Então, a gente pode adaptar essas etapas e criar o nosso próprio método ágil se a gente tiver interesse. Então, a gente consegue fazer essas etapas em paralelo, as etapas de especificação, projeto e implementação. Com isso, a gente vai ganhando tempo, vai entendendo melhor as necessidades do cliente e vai conseguindo implementar o meu software de maneira mais rápida e fazer entregas mais rápidas para o nosso cliente. Então, aqui tem algumas técnicas que são utilizadas, chamadas de programação em pares. Na programação em pares, nós temos dois desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo no mesmo código. Então, um programa e o outro analisa o código e propõe soluções e melhorias para esse código que está sendo desenvolvido. Então, é uma técnica de metodologia ágil que melhora a qualidade do sistema que está sendo desenvolvido. O Kanban é aquele que a gente já viu em vários filmes. Então, todo filme que fala de tecnologia tem um Kanban, que é aquele quadrinho cheio de post-it que a gente vê nos filmes. Então, o Kanban ele tem como objetivo representar as atividades para fazer, as atividades que estão sendo feitas e as atividades que já foram finalizadas. Então, com isso, eu consigo perceber quais são as funcionalidades que estão atrasadas e as que já foram entregues e estão sendo desenvolvidas. Então, a gente consegue gerenciar o nosso processo de desenvolvimento porque eu consigo visualizar o que precisa ser feito, o que está sendo feito e o que já foi finalizado. Tem uma ferramenta chamada Trello, é uma ferramenta gratuita, vocês podem até utilizar para gerenciar as atividades de vocês no curso, então dá para organizar todas as atividades, o que é que está sendo feito, o que é que já foi finalizado, então é uma estratégia que pode ser utilizada, né, uma ferramenta que é utilizada para visualização das etapas. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem rapidinho. Vai precisar fazer isso ainda. Mas depois vocês dêem uma olhada no Trello, que é bem interessante. E outra prática, né, das metodologias ágeis é o stand-up meeting. Então, é uma reunião em pé. Stand-up em pé, meeting, reunião. Então, é uma reunião em pé. Por que essa reunião ela é em pé? Para ela ser resolvida de maneira mais rápida. Então, a ideia disso é resolver os problemas diariamente. Então, todos os dias as pessoas vão se reunir e vão fazer essa reunião, cujo objetivo é identificar se teve algum problema no dia anterior, no processo de desenvolvimento, se tem alguma funcionalidade que está sendo difícil de implementar, e aí, a partir dessa discussão entre todas as pessoas, propor soluções e tentar resolver esses problemas de maneira mais rápida. Então, esses são exemplos de 3 práticas das metodologias ágeis. Então, percebe que nos outros modelos de processo a gente não tinha nada semelhante a isso. Então, são estratégias para melhorar o processo de desenvolvimento e a qualidade do produto que está sendo desenvolvido. O sistema nesse modelo ágil ele é desenvolvido em incrementos. Os usuários finais eles vão ajudar na especificação e validação de cada incremento, de cada funcionalidade. Com isso, a gente consegue entregar mais rapidamente os serviços, né, as funcionalidades. As partes mais importantes são entregues primeiro, como a gente já comentou, vai agregar valor para o negócio do nosso usuário. Com isso, a gente precisa ter o engajamento dos usuários, e tendo o engajamento, a gente consegue produzir sistemas onde os nossos usuários, nossos clientes, eles ficam satisfeitos. Há alguns problemas nas metodologias ágeis, a falta de documentação, porque o objetivo não é organizar a documentação, mas sim desenvolver o sistema. Não há uma especificação completa do sistema,
é difícil para ocorrer a verificação e validação do nosso sistema, porque não tem uma documentação, uma especificação bem definida, e esse ciclo de modificações pode prejudicar a estrutura do sistema, mas desde que haja um bom planejamento, esses problemas eles podem ser sanados. Então, a gente pode utilizar metodologias ágeis quando a gente está desenvolvendo um produto de pequeno e médio porte. Por exemplo, um sistema que vai ser desenvolvido para controlar um avião, provavelmente ele não vai ser desenvolvido utilizando métodos ágeis. Ele vai ser desenvolvido utilizando um método tradicional, mas há também sistemas grandes que utilizam métodos ágeis. Quando a gente estiver desenvolvendo sistemas e o cliente se comprometa a participar, a se envolver no desenvolvimento do software, então é interessante utilizar métodos ágeis, porque a gente precisa muito da participação do cliente para ter sucesso no desenvolvimento desse sistema. Então, quando a gente não deve utilizar métodos ágeis para sistemas grandes e complexos, quando as equipes trabalham em locais separados, para sistemas críticos, como o sistema da aeronave, que a gente mencionou, porque nesse tipo de sistema, os requisitos eles precisam ser bem documentados. Então, aqui tem alguns exemplos de metodologias ágeis, a gente vai conhecer bem o Scrum, mas aqui tem outras metodologias, por exemplo, o XP também é bem utilizado, o Crystal Clear, o desenvolvimento de software adaptativo, o desenvolvimento de software orientado a features, a funcionalidades, né? O desenvolvimento de sistemas dinâmicos. Então, são várias as metodologias ágeis. Dentre elas, o Scrum, ele é a metodologia ágil mais utilizada, em 58% dos projetos utilizam o método ágil Scrum. Então, a gente vai tentar focar um pouquinho nesse método ágil para conhecer um pouco, já que ele é o mais utilizado nas empresas. Dentre aquelas técnicas, as mais utilizadas é a reunião diária. A gente vai entender o que é esse backlog quando a gente falar de Scrum, mas o backlog são todas as funcionalidades que eu tenho no meu sistema, e aqui a gente está vendo que o backlog é priorizado, a gente já viu que é uma priorização, a gente vai definir o que é mais importante vai ser desenvolvido primeiro. Então, a gente coloca todas as funcionalidades em uma lista, organizadas por ordem de prioridade. Isso aqui chama backlog priorizado. Então, todas as funcionalidades do sistema são organizadas de acordo com a sua importância para o sistema que está sendo desenvolvido. Outra técnica utilizada são as iterações curtas. A gente já sabe que iteração é um ciclo. Então, iteração curta é uma técnica utilizada por 79% das empresas que utilizam metodologias ágeis. Por quê? Porque a gente consegue entregar funcionalidades e entregar o sistema mais rapidamente para o meu cliente. O planejamento da iteração ocorre a partir desse backlog do produto. Até se vocês visualizarem esse desenhozinho aqui da esquerda, ele é bem semelhante ao desenho que eu fiz aqui em cima. Então, eu defini aqui, organizei tudo, todas as funcionalidades por prioridade, e agora, durante esse período de tempo, eu vou desenvolver essas duas funcionalidades aqui iniciais. Então, eu faço um planejamento para iteração, que é esse período de tempo curto aqui. Tem uma coisa, ao final de toda a iteração, é realizada uma reunião chamada reunião de retrospectiva, que tem como objetivo analisar o que foi feito de bom e de ruim nesse planejamento, o que deu certo e o que deu errado, e planejar o que vai ser executado nas próximas etapas. Então, parecido com aquele programa que passa lá no fim do ano, né, que passa tudo que aconteceu no ano, a retrospectiva. Da mesma forma, é feita uma reunião de retrospectiva no final de cada iteração para planejar as próximas etapas e não cometer os mesmos erros. Então, essas são as principais técnicas ágeis utilizadas pelas empresas de desenvolvimento de software. Então, é muito importante conhecer as técnicas ágeis, os métodos ágeis, para atuar nas empresas de desenvolvimento de software. Então, a gente está falando dos benefícios, dizendo que 87% das empresas dizem que melhora a habilidade de gerenciar mudanças, aumenta a produtividade do time, aumenta a visibilidade do projeto, porque usa o Kanban para ver as funcionalidades, aumenta a motivação do time, a previsão de entregas, o time entrega mais rapidamente, né, o produto mais rapidamente para o mercado, melhora a qualidade do software, reduz os riscos, melhora o alinhamento entre
o modelo de negócio do cliente e a área de TI, melhora a engenharia de software, melhora a manutenção do sistema e melhora a distribuição dos times. Então, são essas as vantagens de utilizar métodos ágeis de acordo com as empresas que participaram dessa pesquisa. Então, na próxima aula, eu já deixo aqui para vocês, no Moodle, o capítulo sobre o Scrum. Peço que vocês deem uma olhada. Aqui tem uns exercíciozinhos sobre modelos de processo, para a gente relembrar tudo isso que a gente já viu, são vários modelos de processo que nós já vimos. Tem uma gravação de aula também aqui do semestre passado, do dia 10/11, para quem quiser assistir, falar sobre o Scrum. E aqui eu vou abrir para vocês as atividades dessa semana, que vai falar de história do usuário, que é uma técnica utilizada também nas metodologias ágeis. Então, vou abrir aqui para vocês essa questão das metodologias ágeis. Então, Fabiola, foi muita coisa, pode falar. Dúvidas? Dá uma lida nesses dias aí, nesse material, para entender bem, tenta fazer aqueles exercícios para fundamentar bem. Eu sei que são muitos conteúdos, né? A gente viu várias metodologias com características diferentes, então tem que dar uma estudada mesmo, uma lida para não confundir essas metodologias. Lembrando que lá no dia 10 de maio a gente faz a primeira prova. Na próxima semana a gente já vai organizar as apresentações de seminários, que vão ocorrer no dia 7 de maio. Então, dividir os times, as equipes, né, os temas, e organizar como é que a gente vai fazer essa apresentação. A gente já define isso já na próxima semana. No dia 17, a gente faz a recuperação e finaliza a unidade 1, que vai tratar até esse ponto aqui das histórias do usuário. Então, todas essas aulas da semana 1 até a semana 6 são os conteúdos da prova da unidade 1. Finalizando isso aqui, a gente já começa a falar de engenharia de requisitos, que é o conteúdo da nossa disciplina, na segunda parte da nossa disciplina, né? Beleza. Então, assim que a gravação finalizar aqui, eu já coloco lá no YouTube e mando para vocês o link da gravação. Obrigado pela presença, Fabiola. Boa noite, um bom fim de semana e até a próxima semana.